Eu vou fazer a leitura de 1 Samuel 17. Je vais faire la lecture de 1 Samuel 17. Vou ler rapidamente até no verso 11. Rapidement jusqu'au verset 11. 1 Samuel 17, 1 até 11. 1 Samuel 17, 1 jusqu'au 11. Os filisteus mobilizaram suas tropas para a guerra. Reuniram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca em Efes-Domim. Saul e os homens de Israel reuniram-se e assentaram acampamento no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Separados por um vale, os filisteus tomaram posição sobre um monte de um lado e Israel sobre o outro monte do lado oposto. Saiu então das fileiras dos filisteus um campeão chamado Golias. Fala comigo, Golias. Dis avec moi Goliath. Não te ouvi bem. Je ne t'ai pas bien Com écouté. uma voz de pregador, como Avec HB. une voix de Fala comigo, prédicateur. Golias. Goliath. Good. Merci. Natural de Gat, com 3 metros de altura. 3 metros de altura. 3 mètres de longueur. Começa a imaginar. Imagine maintenant. 3 metros de altura. 3 mètres de longueur. Uau. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Começa a imaginar o cenário. Vois E maintenant la vestia scène. uma couraça de escamas de bronze que pesava mais de 50 quilos. Imagina só a arma de alguém que pesa mais de 50 quilos. Imagine seulement l'arme de quelqu'un qui pèse plus de 50 Quer kilos. dizer, o Golias, se for no século XXI, seria alguém que pratica arterofilia. Esses homens que manguita. Et sabe? ces gens-là qui soulèvent le grand poids. Corpo cheio de batatas, sabe? Le corps plein de É isso robustes. a descrição do Golias. C'est ça la description de Goliath. Usava perneiras de bronze e um dardo de bronze pendurado entre os ombros. A haste da sua lança era grossa como um cilindro de tiar e a ponta de ferro pesava 6 quilos. À sua frente andava seu escudeiro. Ele tomou posição e gritou para as fileiras de Israel: Por que vieste disposto para a batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul. Escolhi um dentre vós para me enfrentar numa luta a 2. Se ele conseguir lutar comigo e até matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e matar, então serei vós os nossos escravos e nos servireis. E o filisteu acrescentou: Lanço este desafio ao exército de Israel. Dá-me um homem para lutarmos juntos. Quando Saul e todo Israel ouviram as palavras dos filisteus, ficaram consternados e cheios de medo. Consternados e cheios de medo. Effrayé et plein de crainte. Quer dizer, é alguém que suscitava terror. C'est quelqu'un qui suscitait la terreur. Alguém que aterrorizava o C'est povo. quelqu'un qui terrorisait le peuple. Esta é a descrição do Golias. Ça, c'est la description de Goliath. Aleluia. Amen. Primeiro inimigo do Davi, Le premier ennemi de David, Golias. Goliath. Vou agora ver o segundo inimigo de Davi. Je vais au deuxième ennemi de David. Todos nós conhecemos a continuidade da história do Davi e Golias. Não adianta voltar. Ça ne vaut pas la peine rentrer encore là-bas. Segundo Samuel 11, 2 Samuel 11, 1 até 13. 1 jusqu'à 13. Aqui então fui encontrar uma história interessante. Ici, je suis allé rencontrer une histoire très intéressante. Que eu posso chamar a última inimiga do Et Davi. que je peux appeler le dernier ennemi de David. Não, lá dentro. La dernière Ok. ennemie. Ah, ok. Agora vamos ler segundo Samuel 11, Alors nous allons lire 2 Samuel 11, 1 até 13. 1 jusqu'à 13. Estarei a contar por versículo Je serai en train de compter, aller par verset, e todos nós estaremos a desenvolver. et nous tous, nous serons en train de développer. Verso 1, vou contar até 3 e a igreja vai fazer a leitura. Je vais compter jusqu'à 1 et toute l'église va lire. 1, 2, 3. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Qual será nosso objetivo nesta noite? Queremos estabelecer paralelismo Nous voulons établir un parallélisme entre a bela entre la belle e a besta. et la bête. Gostaria tanto convidar-vos J'aimerais vous inviter a alguns pensamentos chaves. à quelques pensées clés. Pensamentos chaves. Les pensées clés.
para poder abraçar a igreja do Senhor. Seulement aujourd'hui. Quais são os meus pensamentos-chave? Quelles sont mes pensées clés? Ponto 1. Le premier point, Sai do conforto sors du confort, para o confronto. la confrontation. Sai do conforto Sors du confort para o confronto. pour la confrontation. Isto significa o quê? Ça veut dire quoi? Você nunca vai mudar Tu ne vas jamais changer o que você não pode confrontar. ce que tu ne peux pas confronter. Você nunca vai mudar Tu ne changeras jamais o que você não pode confrontar. ce que tu ne peux pas confronter. Isto significa o quê? Ça veut dire quoi? Há muitas coisas para ti que são como um conforto. Il y a beaucoup de choses qui sont pour toi comme une confrontation. Un confort, merci beaucoup. Merci. O teu negócio, Tes affaires, o teu estudo, tes études, o teu trabalho, ton travail, o carro que tens, la voiture que tu as, a casa em que vives, la maison où tu vis, o negócio que les fazes, affaires que tu fais, podem te servir de conforto. ça peut te servir de confort. E a zona de conforto às vezes fica muito perigosa. Et la zone du confort, parfois, c'est trop dangereuse. Para quem nunca foi nos restaurantes chineses, Pour celui qui n'a jamais visité les restaurants chinois, podes encontrar um sapo Un grenouille dentro da água morna dans l'eau chaude e o mesmo sapo, et le même grenouille, sem saber que está a ser preparado para a comida, sans savoir qu'il est d'être préparé pour la nourriture. mas aquela água morna Mais cette eau chaude, é uma zona de conforto. c'est une zone de confort. Isto significa, Cela veut dire, muitas das vezes, beaucoup de fois, a zona de conforto é matadora. la zone du confort, c'est une zone qui tue, un tueur. Sai do conforto Sors du confort para grande confronto. pour une grande confrontation. Sai de pecador Sors du pécheur para grande pescador de homens. pour une grande pécheur d'hommes. Quando você apresenta a Deus, Lorsque tu présentes Dieu, é impossível Ele não te apresentar. c'est impossible, lui ne te présente pas. Quando você servir a Deus, Lorsque tu sers Dieu, é impossível Ele não te servir. Qual é o meu ponto 5? quel est mon point 5? O que tu fazes em secreto Ce que tu fais en secret determina grandemente o que ganharás em público. détermine grandement ce que tu gagneras en public. O que tu fazes em secreto Ce que tu fais en secret determina grandemente o que ganharás em público. détermine grandement ce que tu gagneras en public. No livro de 2 Samuel 12:12, sempre lá, Dans le livre de 2 Samuel 12:12, Deus falou assim ao Davi. Dieu a dit ceci à David. 2 Samuel 12:12. 2 Samuel 12:12. Deus diz: tu fizeste tudo às escondidas. Dieu a dit, tu as tout fait en secret. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e o farei à luz do sol. Je ferai la lumière du soleil. Tu fizeste às escondidas. Tu as fait en secret. Eu vou render um negócio público. Je vais rendre les affaires en public. Repito o ponto 5. Je répète le point 5. O que tu fazes em secreto Ce que tu fais en secret determina grandemente o que ganharás em público. détermine grandement ce que tu gagneras en public. Isto significa o quê? Cela veut dire quoi? Quem dobra joelhos em secreto Celui qui s'agenouille en secret levará sempre de joelho o diabo em público. emmènera toujours en genoux le diable en public. Repito, por favor. Je répète s'il vous plaît. Quem dobra joelhos em secreto Qui s'agenouille en secret levará sempre de joelho o diabo em público. emmènera toujours en genoux le diable en public. Vou lhe dizer de uma outra forma. Je vais le dire d'une autre manière. Quem fale com Deus em secreto, Qui parle avec Dieu en secret Deus
Deus o recompensará em público. Dieu va les récompenser en public. Quem fale com Deus em secreto, Qui parle avec Dieu en secret, Deus o recompensará em público. Dieu va les récompenser en public. Quem dobra joelhos em secretos, Qui s'agenouille en secret, levará sempre de joelho o diabo, os demônios e os desafios da vida em público. amènera toujours le diable et le défi de la vie en public. Quem ouve a Deus em secreto, Qui écoute Dieu en secret, Deus levará as pessoas e a natureza a o ouvir em público. Dieu amènera les gens et la nature de l'écouter en public. Quem ouve a Deus em secreto, Qui écoute Dieu en secret, Deus levará as pessoas, Dieu amènera des personnes, a natureza la nature e as coisas da vida de o ouvir em público. et les choses de la vie de lui écouter en public. De uma outra forma falando, D'une autre manière parlant, quem chora diante de Deus, qui pleure devant Dieu, Deus testemunhará dele em público. Dieu témoignera de lui en public. Quem chora em secreto diante de Deus, Qui pleure en secret devant Dieu, testemunhará em público com cânticos de louvor diante dos homens. témoignera en public avec des chants de louanges devant les hommes. As lágrimas Les pleurs, que derramaste na tua vida ce que tu as répandu dans ta vie, nunca iram em vão. ne sont pas tombés en vain. Vieram regar a semente. C'était venu pour germer la sémence, arroser la sémence. Vieram regar a semente C'était pour arroser la sémence que vai brotar em 2020. qui va produire en 2020. Ouais! Posso falar? Je peux parler, Posso acrescentar? je peux ajouter, Posso profetizar? je peux prophétiser, Posso declarar? je peux déclarer, Posso rematizar? je peux rématiser, Posso pregar? je peux prophétiser. Receba a tua ressurreição em nome de Jesus. Amen. Receba a tua ressurreição em nome de Jesus. Para quem não sabe, Pour celui qui ne sait pas, você espera um milagre em 2020. tu attends un miracle en Eu 2020. vim te provocar nesta noite. Je viens te provoquer. Eu vim te vacinar nesta noite. Je suis venu pour te vacciner. Você não vai terminar este ano na vergonha. Tu ne vas pas terminer cette Você vai célébration. terminar na celebração. Tu vas terminer la Você vai célébration. terminar na Tu celebração. vas terminer la Oh, célébration. celebra já o teu milagre. Oh, la Celebra a tua célébration. prosperidade. La prospérité. Celebra o teu novo emprego. Celebra o teu casamento. Celebra a tua prosperidade. Celebra a tua riqueza. Celebra as tuas finanças. Celebra a tua conexão. Célèbre ta Ah! Oh, Receba a ressurreição em nome de Jesus. Amen. Receba a ressurreição em nome de Jesus. Amen. Receba a ressurreição em nome de Jesus. Amen. Posso Je falar. peux parler. Posso Je acrescentar. peux ajouter. Posso profetizar. Je peux prophétiser. Posso rematizar. Je peux rématiser. Posso declarar. Je peux déclarer. Receba a tua ressurreição em nome de Jesus. Reçois ta résurrection au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Mexa no vizinho. Touche les Mexa no voisins. vizinho. Diz Touche les para as voisins. lágrimas. Dis-lui les pleurs, les larmes. Diz para as lágrimas Dis-lui les larmes que derramaste em 2019 que tu as répandues en 2019. vão constituir, vão regar a semente Ça va arroser la sémence que vai crescer em qui 2020. va croître en 2020. Amen. Ponto 9. Le point 9. Pétition. Será que Deus pode inspirar ao seu santo servo C'est-à-dire, est-ce que Dieu peut inspirer à son saint serviteur que vive na santidade, qui vit dans la sainteté, temor a Deus, dans la crainte de Dieu, para lhe dar como prenda você, irmã que vive na prostituição? pour avoir comme cadeau, toi la sœur qui vit dans la prostitution? Deus não tem presente com veneno. Dieu n'a pas de cadeau empoisonné. Tu vives na prostituição Tu vis dans la prostitution e tu esperas homem sério. et tu attends un bon homme. Agora você espera os bruxos de família, você que é a bruxa da tua vida. Alors tu Você, attends les irmã. sorciers de la famille. Você C'est que toi-même se- qui es le sorcier ou la sorcière de ta famille, de ta Irmão vie. está toda hora na igreja. Le frère est tout le temps à l'église. 100 dias de jejum, oração, ele jejua com 100 jours de prière, il gêne.
E no propósito dele de oração, ele diz: Senhor, eu quero arranjar uma mulher séria. Et le but de sa vie, de sa prière, dit: je vais avoir une bonne femme qui est sérieuse. Irmã, Sœur, Deus vai dar a esse irmão você Dieu va donner à ses frères, toi, que namora com papoites, qui fait de l'amour avec des que messieurs, parte o braço dos homens em Angola. qui choule le messieurs des Angolais. E são daqueles que quando vem, pastor, a minha vida está mal. Ce sont les gens des personnes qui disent: pasteur, ma vie ne va pas bien. Então, parece que Deus não está a ouvir a oração. Je vois comme Dieu n'écoute Si. pas mes prières. Oui, Sim, sim. oui. Porque a Bíblia diz em João 9:31 que Deus não ouça a oração do pecador. Et la Bible dit dans Jean 9:31, le dit: Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Tu vives mal, é por isso que ele não ouça. Tu vis très mal, c'est pour ça que Dieu Mas n'écoute o pas. Senhor é indiferente ao meu caso, sim. Dieu est indifféremment É dans mon por causa cas, do teu pecado. à cause de tes péchés. A mentira até hoje nunca acaba. Les mensonges jusqu'à aujourd'hui, Tudo ça ne nunca acaba. Você adeve a pessoa, você desliga o telefone. L'escroc gentil, tu es Você que escroc. adeve, mas pronto a lutar. Mas você que adeve. Tu as dette déjà, mais tu es prêt à lutter, à bagarrer. Mais c'est toi qui es en dette. Se você quer que Deus trate carinhosamente o teu caso, Si tu veux que Dieu puisse traiter affectueusement ton cas, então trata duramente o teu corpo. alors traite durement ton corps. Quem trata carinhosamente o seu corpo, Quelqu'un traite affectueusement son corps, quer dizer, são daquele que entende as suas fraquezas. c'est-à-dire sont les gens qui comprennent ses faiblesses. Não é normal eu pecar, está a ver com a minha idade, já que não tenho marido, é normal eu me C'est relacionar. normal dans mon âge de pouvoir pécher. Comme je n'ai pas le mari, c'est Não, aquele é normal. teu namorado, tem ousadia de dizer não. Mas você se relaciona como? Mais Pai, é só para agradar o corpo, tá vendo, né? c'est pour faire du plaisir au corps. Depois o médico me disse: se eu não me envolver com homem, eu vou sofrer de mioma e quisto. Et le médecin dit: si je ne me couche pas avec les hommes, je vais souffrir de myomes et de... Com o teu médico bruxo e endemoniado, Avec ton médecin sorcier et démoniaque, tem pessoas que entendem. il y a des gens qui comprennent. Irmã, levanta. Sœur, mets-toi Como é que debout. vai começar com a música? Levanta. Mets-toi debout. Disciplinada. Aleluia. Amen. Quem trata carinhosamente o seu caso, Qui traite affectueusement son corps, Deus tratará duramente o teu caso. Dieu traitera durement ton cas. Pastor, o corpo estava a me pedir. Pasteur, le corps me demande. Já não estava a aguentar mais. Je ne supporte plus. Às vezes, quando fico sozinho na cama, não consigo. Prefiro embora me masturbar. Des fois, lorsque je reste seul, je ne parviens pas. Je préfère me masturber. 2 horas na casa de banho não sai. 2 heures dans la douche, il ne sort pas. Aleluia. Amen. A bela La belle e a besta. et la bête. Imagina entre catato Imagine entre la chenille, muito feia, très mauvaise, moça, moche, e uma borboleta et une papillon que é muito linda. qui est très belle. Não tem nada a ver, não tem Il comparação. n'y a même pas de comparaison. Eis o procedimento em ti. C'est le processus en toi. Quer dizer, em Cristo, a pessoa nem consegue te reconhecer através da tua forma de falar. C'est-à-dire en Christ, les gens ne parviennent pas à te reconnaître à travers ta manière de Aquela parler. moça que vestia sempre mal. C'est-à-dire tu me vêtais toujours mal. Aquela moça que vestia mal Cette femme qui vêtait toujours mal se tornou a menina mais decente da igreja. devient une femme qui s'habille décemment à l'église. Aquela mulher que assediava os homens a qualquer canto. Cette femme qui séduisait les hommes à n'importe quel coup, É a moça que evita contato com o sexo oposto. c'est la femme qui évite les contacts avec le sexe O opposé. conformismo Le conformisme, é o antítese da transformação. c'est l'antithèse de la transformation. Combate Le combat entre o homem interior, entre l'homme intérieur que é ligado a Deus, qui est lié à Dieu e o homem exterior, et l'homme extérieur que é ligado ao mundo. qui est lié au monde. É isso que eu estou a chamar. C'est ça que j'appelle A bela
la belle yabesta. et la bête. Como se não Comme bastasse. si ça ne suffisait O pas. que significa mais a bela e a besta? Qu'est-ce que signifie encore la belle et la bête? Aponta comigo no ponto 3, por Note favor. avec moi dans le point 3, s'il vous plaît. A concupiscência do homem ou da mulher visível que amas. La convoitise de l'homme ou de la femme que tu aimes, La femme visible la femme visible que tu amas. que tu aimes, E a atração do Deus invisível que ele que te ama. et de l'attraction de Dieu invisible qu'il t'aime. Vou me fazer entender. Je vais me faire comprendre. Tu estás a servir a Deus. Tu sers Dieu, Mas existe homem que é mesmo homem do teu gosto. mais il existe un homme qui est l'homme de ton goût, Uma mulher do teu gosto. une femme de tes goûts, Que te convida para o pecado. qui t'invite dans le péché, Que te convida para a vida mundana. qui t'invite dans la vie mondaine. E tu amas esse homem. Tu amas mesmo. Tu l'aimes beaucoup cet homme. Tu amas. Ele tem todos os teus gostos. C'est-à-dire, il a tous les goûts, toutes tes préférences. Mas existe Deus que ele também te ama. Mais il existe aussi un Dieu, lui aussi il t'aime. Aquela luta interior C'est-à-dire cette lutte intérieure entre o homem que tu amas entre l'homme que tu aimes ou a mulher que tu amas ou la femme que tu aimes e o Deus invisível que te ama. et le Dieu invisible qui t'aime, Quem vai ceder a este braço de ferro? qui va laisser la place à ses bras de fer. Qui? Ele tem todos os critérios teus. Il a tous les critères que tu aimes, Mas ele não quer vir na tua igreja. mais il ne veut pas venir dans ton église. Ela tem todos os critérios que te amas. Il a tous les critères que tu aimes, Mas nesse final de semana te convidou para a discoteca. mais dans la fin de semaine, il t'avait dans des boîtes de nuit. Irás com ela na discoteca. Et tu es parti avec dans la boîte de nuit. Ouvirás da noite da maravilha. Et tu as pris dans la nuit de No merveille. domingo há culto. Le dimanche, il y a culte. Ele te convida num restaurante na ilha. Il t'invite dans un restaurant dans l'île. A bela La belle e a besta. et la bête. Duas coisas diferentes. Deux choses différentes. Posso continuar? Je peux continuer? Ponto 4. Le point 4. O que é a bela e a besta no ponto 3? É Qu'est-ce 4, qui né? est le point 4? É a dualidade Et la dualité entre o amor, entre l'amour, a tua paixão pelo sexo oposto ta passion pour les sexes opposés e a tua paixão por Deus. et ta passion pour Dieu. A dualidade La dualité entre a tua paixão pelo sexo oposto entre ta passion pour les sexes opposés e a tua paixão por Deus. et ta passion pour Dieu. Existe mulher prudente. Et des femmes prudentes. O pecado te leva a roubar. Le païen t'amène à voler. Quando crescia, Et quand j'ai croissé, existia algo que nós desenvolvemos. il existait quelque chose que nous avons développé. Não sei se já vos aconteceu, mas a mim sim. Je ne sais pas si cela vous est Quem não déjà gostava arrivé. de roubar o leite? Et qui ne volait pas le lait. Cuiava quando é roubado. Oh, ça faisait du bien quand j'ai volé. Mas quando te coloca o leite na mesa, nem consegue acabar. Mais quand on te met ça sur la Mas table, tu quando é n'arrives pas. roubado, pode terminar uma lata. Mais tu peux terminer Em une menos de boîte. uma semana, assim, eu e a irmã não era pior. Moins d'une semaine, moi avec Armand, c'était vraiment Uma pire. organização no roubo. Une organisation dans le vol. Nunca vou me esquecer da minha irmã Jackie. Jamais je vais oublier ma sœur Jackie. Ela só roubava Pepsodent. Elle volait seulement les Pepsi. Exterminava o Pepsodent debaixo da cama. Et il terminait ça là sous le lit. Tudo que é roubado é precioso para o ser humano. Tout ce qui est volé est précieux O par que é l'être humain. roubado é que tem mais valor. L'argent volé a plus de valeur pour les Você hommes. pode ter a mulher mais linda de Angola, Tu peux avoir la femme la plus belle de l'Angola. mas o diabo vai te levar a querer roubar. Mais le diable va t'amener à E vouloir mostrar voler. que aquela de fora que é mais saborosa. Te disant que celle du derrière est plus Aquele goûteuse. homem de fora que é mais saboroso. Cet homme du dehors est plus goûteux que celui dedans. Tem uma publicidade na TV5. Il y a une publicité à la TV5. A mulher mal vestida de fato de banho. La femme qui n'est pas bien vêtue, comme ça, avec des maillots. Tem tudo.
bateau dehors. iwona só pegaram meteu a cueca. Et l'homme a mis seulement quelque chose. Todas as batatas fora, o Et peitão. toutes les parties fortes. E a barriga tabela de chocolate. Et avec comme... É o século em que estamos a viver. Ça, c'est le siècle où nous sommes en train de vivre. Em que há uma promoção da manifestação da besta. Il y a une promotion à la manifestation de la bête. Como é que as mulheres vestem hoje? Et comment est-ce que les femmes se vêtent aujourd'hui? O peitão, La poitrine. bem pendurado. Et c'est vraiment bien suspendu. Parece os dois ladrões na cruz de Jesus. C'est comme les deux voleurs à la croix de Jésus. E quando estão bem pendurados, Et quand c'est très bien suspendu, coloca lá uma corrente ils mettent là une chaîne, une chaînette. e mete lá uma prolongação, como quem diz, olha. Elles mettent une prolongation comme quelqu'un qui dit, regarde, regarde. Oh, estou a falar verdadeiramente. J'ai dit vrai. Vestimenta da mulher do século 21. La façon de s'habiller des femmes de la Todas as camisas não fecham mais aqui. il ne ferme plus le bouton ici. Não está na moda. Il n'est pas à la Não mode. pode se fechar o botão aqui. On ne peut pas fermer le bouton Não ici. está na moda. Tu n'es pas à la mode. Tem que pôr aqui. Si tu dois mettre ça ici. E você olhar, Deus sabe o brilho. Et Quer quand tu dizer, vois, você tem o gênesis da interpretação. tu as les jeunesse de l'interprétation. Vestido de mulher hoje. La façon de s'habiller des femmes d'aujourd'hui. Só para aqui. Et s'arrête seulement ici. Quer dizer, você tem toda a hermenêutica do corpo Tu dela. as toute l'hermétique de son corps. A ciência de interpretação. La science d'interprétation. E uma pessoa que vestiu como se não bastasse vai sentar e pôr Et assim. une personne mal vestue, elle s'assoit encore comme ça. E pior quando são daquelas que vêm à igreja. Les pires sont celles-là qui viennent à l'église. Sentem no primeiro banco. Elles se mettent au premier banc. Aleluia! Alléluia. E o pregador, oh Deus vous Le abençoe. prédicateur, oh que Dieu vous bénisse. Mas já está falando a verdade ou mentira? Le pasteur est en train de mentir ou c'est Diga vrai? comigo a bela e a besta. Dis avec moi la belle et la bête. Calças que estão na moda, calça de jeans. Ah, les pantalons jeans. São essas calças assim, não. Comme ça, non. Apertar. C'est très bien serré. Aperta aqui. Et on serre ici. E todas as bombas bem expostas. Et toutes les bombes bien exposées. Quando está assim, Et quand il est comme ça, e você pode ver tudo. et toi tu peux tout voir. O leão da tribo de Judá. Les lions des tribus de Juda. E quando está atrás, Et quand c'est derrière, todas as batatas fritas bem expostas. toutes les pommes exposées. É a moda atual. Ça, c'est la mode actuelle. Camisa, La chemise, blusa, la blouse, furaram aqui. trouée. Furaram aqui. On a troué ici. Furaram aqui. On a troué là-bas. Furaram On a aqui. troué.